Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática? Nosso tema para esse mês de agosto será a vida e a arte. Com esse tema, nós vamos trabalhar as aulas de matemática, de ciências e de inglês. Pensemos, por exemplo, em nós mesmos. Quem somos nós? Nós somos todos brasileiros. Bem, mas o que significa ser brasileiro? Quando pensamos em Uberlândia, por exemplo, imediatamente nos vem à nossa mente os nossos hábitos, o nosso modo de vida, a nossa alegria natural, a nossa hospitalidade. Dentre os nossos hábitos e o nosso modo de vida, porém, não há como não perceber a presença de nossa música. Não é preciso esperar pelos finais de semana para vermos boa parte da cidade ao cair da noite, o despontar das rodas de samba, a existência de bares e botequins nos quais as pessoas tocam chorinho ou pagode, muitas vezes sem qualquer tipo de remuneração, só pelo prazer de tocar. Hoje estamos presenciando isso de forma diferente. Hoje a música está chegando até nós através das lives. Não é isso? O artista está encontrando outra forma de fazer com que a gente tenha o contato com a presença de sua música, não é? A arte está presente em nossa vida e ela tem o poder de mexer com os nossos sentimentos e emoções. Vocês irão discutir um pouco mais sobre isso nas aulas de inglês. Vamos olhar um pouco mais de perto a música e entender o que ela tem a ver com a matemática. É a frequência do som que define uma nota musical, e essa frequência é uma repetição com referência ao tempo. Por exemplo, imagine uma roda de bicicleta girando. Se essa roda completa uma volta em um segundo, nós dizemos que a frequência da roda é uma volta por segundo, ou um hertz. A gente abrevia hertz Hz. Então, se essa roda der 10 voltas em um segundo, nós temos a frequência dela de 10 Hz por segundo, tá ok? Mas o que tem a ver Hertz com música? O que tem a ver frequência com música? Quem vai explicar isso pra gente é um rapaz chamado Pitágoras. Ele foi um filósofo e matemático. Ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma corda e tocou a corda. Quando ele tocou a corda, essa corda emitiu um determinado som e fez uma vibração, ou seja, ele estava numa determinada frequência. Quando ele pegou essa mesma corda e dividiu ela ao meio e tocou novamente a corda, ela emitiu um novo som, ou seja, ela tinha uma nova frequência. E ele foi refazendo isso, ele foi dividindo essa mesma corda em pedaços de tamanhos iguais. Novamente, ele dividiu agora em 3 partes, tocou a corda, ela vibrou numa nova frequência. Então, o que Pitágoras chegou na conclusão do seguinte, que ele continuou fazendo essas subdivisões e foi combinando os sons matematicamente, criando o que nós chamamos hoje de escalas, que mais tarde estimularam a criação de instrumentos musicais capazes de produzir essas escalas. Quando a gente vê aqui ele dividindo a corda em tamanhos iguais, você pode até pensar que nós hoje vamos trabalhar com frações. Mas não, a gente sabe qual que é a definição de fração. Qual que é a definição de fração? Você tem um inteiro que é dividido em partes iguais. Então, essa é a definição. Você vai utilizar uma parte, no caso aqui ele está utilizando cada parte da corda para conseguir um som determinado, um som diferente. Mas, quando ele fazia isso, ele obtinha sons diferentes. E se ele multiplicasse essa corda por 2, ele conseguiria a mesma nota, só que em uma escala diferente. Então, naquela época, matematicamente, ele conseguiu determinar as escalas que nós conhecemos hoje. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se ele multiplicasse a escala por 2, por exemplo, a nota Lá,
A nota Lá, ela tem a frequência de 440 Hz. Isso já foi contado. Se ele multiplicasse essa escala por 2, ele obteria a mesma nota Lá, só que em outra frequência. A gente fala a 1/8 acima. Então, seria 880 Hz. Se ele dividisse por 2, ele encontraria uma escala abaixo, ou seja, 1/8 abaixo. Então, quanto mais estudar a matemática, melhor você fica na realização dos cálculos, tá ok? Então, já que é para estudar e praticar, vamos praticar hoje a multiplicação e a divisão. Vamos lá? Para início, nós vamos adicionar parcelas iguais. Então, presta atenção como que é o enunciado dessa situação problema. Num edifício de 5 andares, com 4 apartamentos em cada andar, observamos a seguinte situação peculiar. Existia um computador em cada apartamento conectado a uma live do One Direction. Quantos computadores estavam conectados assistindo ao show? Então você pensa, Viviane, é tão tranquilo de fazer. Ótimo! Significa que você está conseguindo absorver todos os dados da sua questão. O que está falando aqui? Nós temos um prédio, em cada andar, nós temos no primeiro andar 4 computadores, no segundo andar mais 4, no terceiro mais 4, no quarto 4 e no quinto 4 computadores, todos ligados e todos conectados no mesmo assunto, né, na mesma live. Então, nós temos a seguinte situação, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 5 vezes. Então, como que a gente pode resolver isso? 4 vezes 5. Então, nós podemos utilizar esse sinal de vezes, significa multiplicação. Só que nós podemos utilizar também o sinal, o ponto. Esse ponto também significa multiplicação. Então, já no 6º ano, você pode utilizar tanto o X para representar a multiplicação, quanto o sinal de vezes. Então, nós temos aqui uma multiplicação onde você está somando as parcelas para formar a multiplicação. Agora, nós vamos fazer essa mesma operação utilizando o ábaco. Acompanha. Pessoal, vocês lembram do ábaco? Para começar, nós vamos tirar todas essas peças dos pinos, tá? Para fazer a nossa operação. Vamos lá. Vou tirar todos para a gente iniciar, ok? Então, qual é a operação que nós queremos fazer? Nós queremos fazer uma multiplicação de 4 vezes 5. Então, nós vamos começar como se fosse a tabuada aqui no ábaco. Nós vamos fazer 4 vezes 1, tá? Para representar 4 vezes 1, como que a gente faz? A gente faz, nós temos aqui a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, nós vamos começar pela unidade. 4 vezes 1 é quanto? 4. Então, tem representado uma vez. 4 vezes 2, como que nós vamos fazer? É como se eu somasse 4 mais 4, continua na unidade. Vocês lembram que eu falei o seguinte, em cada pino desse aqui não representa a ordem? Então, aqui nós já temos 8. Quando eu multiplico 4 vezes 3, é como se eu estivesse somando mais 4. Então, só que agora ficou quanto? 4, 8, 12. Passaram 2 unidades, ok? Então, eu tenho uma dezena, certo? Essa uma dezena eu vou representar quando eu tirei ela toda aqui do lado. Então, aqui eu tenho dezena e permaneceram aqui quanto? 2 unidades. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12. Vou continuar somando. Agora, eu vou somar mais 4. Então, teria 4 vezes 4, dá quanto? 16. Agora, 4 vezes 5, que é o último que a gente tem. Vou somar mais 4 nas unidades. Então, agora deu um total de quanto? Quantos
quantas peças aqui nesse pino das unidades? Eu tenho 2, 6, 10. Então, como eu tenho 10, esses 10 não podem ficar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar os 10 e vou colocar aqui nas dezenas. Então, eu tenho representado aqui 20 unidades, tá ok? Então, eu tenho 2 dezenas, tá certo? 2 dezenas representado, que seria a mesma coisa de 4 vezes 5. Tranquilo? É muito tranquila a multiplicação no ábaco, tá? Esse é o princípio. Nós podemos fazer também a multiplicação, a divisão. Então, agora nós vamos para a nossa segunda situação problema. Nós vamos utilizar a multiplicação como combinações, tá? Então, que jeito que é uma situação problema aonde se utiliza a multiplicação como combinações? Lívia estava animada com um passeio que faria com os amigos ao shopping e separou 3 camisetas preferidas nas cores branca, rosa, claro, amarelo e 4 shorts nas cores rosa pink, verde, rosa claro e preto. Quantos looks ou combinações diferentes ela pode fazer com essas peças? É bem do dia a dia de vocês, né? Principalmente as meninas adoram combinar as cores. Então, como que você faria esse tipo de atividade? Como que você pensaria na resolução? Simples, quantas combinações você consegue fazer com essas peças? Nós temos 4 bermudas, 4 shorts e 3 camisetas. Então, a combinação que você faz aqui é simples, você vai pegar cada peça e vai ver quantas possibilidades você tem. Você tem quantas com a rosa? 3. Mesma coisa você vai fazer com o próximo, com o verde. Então, são mais 3 possibilidades. Então, você vai combinar agora o rosa claro com o branco, com o amarelo e com o rosa. E a mesma coisa com o preto. Preto com branco, preto com amarelo e preto com rosa claro. Então, quantas combinações você consegue fazer ao todo? São 12 combinações, certo? Então, você vai multiplicar 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12 combinações. Agora, nós vamos usar a multiplicação como proporcionalidade. Então, você vai ver uma situação, problema, onde se utiliza a multiplicação como proporcionalidade. Como que você pode imaginar uma questão que tenha a multiplicação como proporcionalidade? Consegue imaginar alguma situação aí que você tem na sua casa todos os dias? Por exemplo, receitas. Então, nessa situação aqui, nós vamos ver alguma receita que vai falar de alguma proporção. Então, acompanha. Laura resolveu convidar 5 amigas para uma tarde divertida em casa. Ofereceu-lhe um lanche natural com sanduíches e suco de laranja. Ela sabia o seguinte: para fazer um copo de suco são necessárias 3 laranjas. Para cada sanduíche ela precisa de 2 fatias de pão e recheio. Quanto ela precisa de comprar de pão e de laranja para produzir o café da tarde? Então, essa é uma situação, problema, onde você tem aqui a proporção. Você tem que um copo de suco, ele é feito com 3 laranjas. Ela vai receber as amigas, então ela precisa de quanto? 5. Então, seria o quê? 5 copos, eu vou fazer 5 vezes 3, 15. A mesma coisa eu vou pensar com o sanduíche. Um sanduíche, ele vai precisar de quanto? De 2 fatias. Se eu tenho que fazer 5 sanduíches, eu vou fazer como? Eu vou ter 5 vezes 2, que vão cada sanduíche, 2 fatias. 5 vezes 2, 10 fatias para fazer 5 sanduíches. Então, nessa situação problema, nós temos 15 laranjas e 10 fatias de pão. Agora, uma das últimas situações onde você utiliza a multiplicação na resolução. Disposição retangular. O que seria isso? Situação problema. Num cinema haviam 65 cadeiras em cada fileira, sendo um total de 45 fileiras. Para haver lotação, quantos bilhetes podem ser vendidos?
Então, qual a situação? 45 fileiras, em cada fileira 65 cadeiras. Então, a armação da conta é essa, que você já sabe. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer junto? Então, agora eu vou resolver com vocês no quadro. Nós temos o seguinte, 65 vezes 45. Nós vamos fazer primeiro o seguinte, 65 vezes 40, ok? E nós vamos fazer 65 vezes 5. Então, vou começar pelo 5. Faz aqui 5 vezes 5, 25. Vão 2 dezenas. Então, vai ficar 5 vezes 6, 30, mais 2 que foi 32. Agora, nós vamos fazer 0 vezes 65, 0. 4 vezes 5, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Mais 2 que foi 26. Então, nós temos aqui 2.600, mas eu não quero, não é 65 vezes 45? Então, eu vou fazer 2.600 mais 325. Então, eu tenho 5, 2, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e unidade de milhar. 2.925. Então, eu fiz aqui separado só para a gente trazer essas soluções para cá. Porque qual que é a dúvida? Eu vou fazer 5 vezes o 65, depois eu vou fazer 40 vezes o 65. Então, são as mesmas soluções que nós colocamos aqui em separado. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, 25. Vão 2 dezenas. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Tá lá. Então, nós fizemos 5 vezes 325. Agora, nós temos que fazer o quê? 40 vezes 65, 2.600. Então, o 40 tem o 0 aqui. Então, 0 vezes 65, 0. Agora, o 4 das dezenas. 4 vezes 5, 20. Agora, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Com 2, 26. Eu vou somar. Tá vendo que deu as duas soluções em separado? Agora a gente soma. 5, 2, 9, 2. 2.925 o quê? Quantos lugares ou quantos bilhetes devem ser vendidos para haver lotação total? Então, para haver lotação total, devem ser vendidos 2.925 bilhetes. Então, essa que seria a nossa resposta final dessa situação-problema. Então, agora, nós resolvemos ali 65 vezes 45. Temos as nossas respostas. Agora, eu penso aqui, quais são os termos da multiplicação? Você tem o 65, que é o quê? O multiplicando. O 45, o multiplicador. E o 2.925, o produto. Tá? Só para lembrar, para recordar isso daqui que vocês viram desde lá do 5º ano. Agora, bem rápido, nós vamos fazer a divisão. Acompanhe a seguinte situação-problema. João Paulo tinha R$ 824 e resolveu dividir esse montante entre os seus 4 netos, de forma que todos ganhassem a mesma quantia. Com quanto ficou cada neto de João Paulo? Então, como que você vai resolver essa conta? Nós vamos fazer agora a resolução no quadro, como que você vai fazer essa operação. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer 2 métodos de resolução dessa mesma divisão. Nós vamos fazer pelo método de estimativa, tá? Que é o chamado método americano, e pelo método curto, que é aquela divisão tradicional que nós já sabemos fazer. Então, pelo método americano, você vai fazer o seguinte: 824 dividido para 4 pessoas.
Pelo método de estimativas, você vai pegar aqui o 4 e você vai fazer as possibilidades do 4. Então, você vai fazer 4 vezes 10, 4 vezes 100 e 4 vezes 1000. Então, quais são as possibilidades? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 1000, 4000. Ok? Aqui, qual que cabe melhor nessa situação? Eu tenho o seguinte número, 824. Se eu multiplico por 10, dá 40. É muito longe dos 800 que eu tenho. Se eu multiplico por 100, dá 400, já melhorou. Mas se eu multiplicar por 1000, dá 4000. 4000 é muito acima de 800. Então, o que cabe nessa situação aqui é essa. Então, eu vou fazer 4 vezes 100. Então, eu vou colocar aqui o 100. Porque 100 vezes 4 dá quanto? 400. Como que a gente resolve normalmente? Agora você subtrai. Então, essa é a primeira estimativa que eu estou fazendo. Então, 100 vezes 4, 400. 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. 8 menos 4, 4. Restou para a gente trabalhar novamente, fazer outra estimativa, 424. Eu vou multiplicar novamente por 100. Então, aqui, 100 novamente. Aí você vai fazer 100 vezes 4, 400. E vou subtrair. Então, vai ficar 4 menos 0, 4. 2 menos 0, 2. 4 menos 4, 0. Restaram 24. Aí, 24 não cabe nenhuma dessas estimativas, tá? Porque se eu multiplicar por 10, ultrapassa os 24 aqui. Então, seria um número menor que 10. Aí, pensa comigo, qual número menor que 10 que eu multiplico por 4 que dá próximo de 24 ou 24? 6. 6 vezes 4, 24. Então, aqui eu vou multiplicar por 6. Lembra que o 6 ele tem que ocupar a ordem das unidades. Então, eu vou pegar 6 vezes 4, 24. Então, eu subtraio, deu quanto? 0. Então, eu terminei. Desse lado eu terminei. Aqui falta eu fazer o seguinte. Eu vou somar as minhas estimativas. Então, vai ficar 6, 0, 2. Então, deu quanto? 206. Pelo método da estimativa, ou método americano, a gente vai fazer as operações, as possibilidades e depois nós vamos somar tudo que a gente testou, tá? Então, nós testamos o 100, depois nós testamos 100 novamente, depois o 6. Aí, somamos, deu quanto? 206 e o resto, 0. Então, por esse método, nós terminamos. Vamos fazer o método curto agora, tudo bem? Pelo método curto, você tem 824 dividido para 4 pessoas. Você começa pela maior ordem. Então, eu vou começar pelo 8. Aí, você verifica, 8 é maior que 4? Sim. Então, se 8 é maior que 4, eu posso pegar o 8. Então, ótimo. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 8? Qual o número que eu posso multiplicar por 4 que vai dar 8 ou aproximadamente 8? Então, aqui não tem jeito de você fazer a divisão sem ter a multiplicação já guardada, já com todos os conceitos. Então, aqui, infelizmente, você tem que ter a tabuada, não falo decorada, mas ter a noção dos números, né? Pelo menos ter algum artifício para te ajudar. Então, você vai ter aqui o número 2. 2 vezes 4, 8. Subtrai. 8 menos 8, 0. Agora, eu vou para a próxima ordem. Então, eu tenho 2. Vou baixar o 2. Não cabe nenhuma vez. Para a próxima, 4. Ficou agora 24 unidades.
24 unidades dividido para 4 dá quanto? 6. 6 vezes 4, 24. Então, vai dar 0. Esse 0 aqui que nós encontramos, ele é o que nós chamamos de resto. Tá ok? Esse número que é o 206, como que ele chama? Quociente. Esse aqui que é o 4, divisor. E esse aqui, o 824, dividendo. Então, nós temos os termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Todas as vezes que o resto for igual a 0, nós dizemos que é uma divisão exata. Tudo bem? Então, é isso por hoje, tá? Nós vimos aí os dois métodos da divisão. Falamos um pouquinho da multiplicação, vimos várias situações, problemas, simples, mas com estilos diferentes. Nós usamos a multiplicação em estilos diferentes de problemas, né? Nós vimos a aplicação da multiplicação em todos esses estilos. Vimos um pouquinho da operação no ábaco. Espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouquinho sobre o que é a frequência, o que é o som e da experiência de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueçam que nós temos atividades lá no portal para serem feitas sobre esse conteúdo, onde você pode usar qualquer um dos métodos que nós ensinamos aqui, tá? E na próxima aula nós vamos continuar com um pouquinho mais de divisão. Até a próxima aula!